Boa noite. Hoje nós estamos conversando com Luiz Gustavo Chiattack, nosso querido Kia. Hoje é dia 17 de junho de 2020. E hoje a gente vai conversar com o Kia. Estava, inclusive, programado com o Dr. Renato para a gente fazer uma entrevista, mas era sobre outro assunto. Mas, enfim, atropelados pela MP 983, que eu já errei esse número agora, mas é 983, que trata da assinatura eletrônica das comunicações entre os entes públicos. E também nessa MP, ela faz menção, né, ela aborda a Lei 5.991 de 1973, que trata da assinatura eletrônica em atos do segmento de saúde. Então, a gente vai falar rapidamente com o Kia, porque ele está super cheio de compromissos. Então, a gente tem que falar bem rápido. Primeiro, eu queria até agradecer por você ter disponibilizado esse tempinho para a gente. Kia, o que significa essa lei para o segmento de saúde? E, na verdade, o que troca nessa lei o que trocou, né, em relação aos atos de saúde? Tá bom, eu queria agradecer a Cripto ID, Suzana, Regina, né, companheiras, amigas de tanto tempo, né, e que, né, acompanham desde o princípio a questão da certificação digital, da segurança no nosso país. Então, é uma referência, é um prazer e uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, Regina, a lei, essa medida provisória, na verdade, ela trouxe alguns elementos que a gente já discutia aqui na ICP Brasil, já discutíamos, né, no âmbito internacional, principalmente na Europa, da questão da assinatura, da diferença da assinatura simples, avançada e a qualificada, né? Então, não é exatamente uma grande novidade para a gente, né? Mas acho que traz alguns elementos novos, né, de quem, né, vai ser a entidade que vai decidir, né, pelas questões e os requisitos da assinatura avançada. Então, a assinatura qualificada, que é aquela assinatura ICP Brasil, essa a gente está muito confortável, né? A gente tem já uma confiança. Então, creio que vem num posicionamento do governo de talvez flexibilizar um pouco esse processo, permitindo aí uma forma intermediária, digamos assim, de identificação, né? A nossa medida provisória também, ela já tem algumas outras possibilidades, né? E a gente sempre falou que a ICP Brasil, para a gente, é um basilar não só pela criticidade e qualidade do processo de identificação pessoal, que numa questão da identificação ela é essencial, né? Ou seja, se eu conseguir emitir o certificado em nome de uma outra pessoa, todo o processo, aí não tem criptografia, né, chave pública, chave privada que resolva. Se o processo manual, aquele primeiro processo, ele já não funcionou direito. Então, a ICP Brasil ela tem, obviamente, essa condição e essa garantia. Então, a partir do momento que a gente flexibiliza isso, é sempre uma preocupação, né? E uma preocupação no sentido de saber quais são os entes, né? Quando a gente tem um ambiente um pouco maior, nós todos da cadeia precisam confiar naquele emissor daquela identidade. Então, você pode ter vários emissores, a ICP Brasil centraliza isso de uma maneira muito bem feita, né? Ou seja, já é o padrão internacional, na verdade, né? Mas padrão internacional feito para que a gente tenha capilaridade, na verdade. A partir do momento que a gente tem outras formas, então, naturalmente, se eu receber uma identidade da Suzana, da Regina, né, de uma outra forma, emitido por uma outra entidade, eu preciso confiar, né, nesse processo. E então, a gente fica, o que a gente traz, então, acredito, né, antes de entrar especificamente na lei, de saúde,
é essa questão da nomeação, então, como trazendo para a Anvisa e para o Ministério da Saúde as instituições que poderão, né, direcionar e normatizar, né, ato, né, emitir um ato que regulamente essa questão, né, o uso da assinatura, digamos, avançada. Mas isso a Anvisa já não está, isso pela Anvisa, CFM, tudo isso, já não está especificado que é assinatura qualificada, que é da ICP Brasil? Sim, é isso que nós temos hoje, exatamente. Mas, ou seja, nós não tínhamos essa possibilidade de usar uma assinatura avançada, né? Nem existia esse contexto, né? Então, Eu sou leiga nesse assunto, né? Mas o que nós pensamos aqui, eu e a Suzana? Talvez essa assinatura, vê se a gente está falando bobagem, né? Essa assinatura, por exemplo, simplificada, que, na verdade, vai ser quase que uma assinatura manuscrita, com carimbo e sem uma autenticação do cartório, por exemplo. Ela vai poder, no nosso entender, ser feita por uma receita de aspirina, seja lá o que for. Agora, as receitas controladas vão ter que ser receitas qualificadas. Isso no nosso entender. Agora, eu já vou te fazer uma pergunta em cima disso. Você vai falar se isso procede ou não. De certa forma, essa MP ela veio enfraquecer a ICP Brasil ou, ao contrário, ela veio fortalecer, porque ela está dizendo o seguinte, olha, assinatura qualificada é uma coisa, a simplificada é outra. Quer dizer, na verdade, talvez ela tenha vindo esclarecer de uma vez por todas que a assinatura digital não pode ser equiparada a uma outra qualificada ou simples, ou seja lá o que for. Então, eu queria que você comentasse isso. de fato, ela qualifica, né, a assinatura qualificada. A MP ela dá essa qualificação adicional para a ICP Brasil, né? Acho que isso traz. Agora, ela introduz um ente que, né, muitas vezes a gente diz o seguinte, não, fazer uma digitalização da assinatura não serve. O que seria assinatura simples, né? Então, tem que ser alguma coisa diferente disso. O que nós temos diferente disso? O ICP Brasil, que é o que a gente tem em conteste. Agora, a assinatura avançada, tecnicamente, né, e como é descrito, e como que é o entendimento também lá na Europa, é como se fosse também o uso de uma PKI, né, porque ela pretende ou presume garantir a integridade daquela informação também. Para garantir a integridade, a gente tem que usar PKI, a tecnologia PKI, a tecnologia ICP, que é o que a ICP Brasil utiliza, né? Então, nós teríamos basicamente uma diferença de quem que é a autoridade certificadora que emite, que atesta aquela identidade que está dentro daquele certificado, né? A gente sabe que gerar um certificado digital não é um negócio tão complicado assim. Os servidores fazem isso, né? O Linux, o Microsoft já fazem isso. Ou seja, eu consigo aqui rapidamente emitir um certificado digital em nome, ele pode ter aí, como isso é um padrão tecnológico, ele vai ter um padrão, um formato técnico, né, muito parecido com um certificado que sai da ICP Brasil. Então, qual que é a grande diferença? A grande diferença é quem atesta esta identidade. É uma cadeia de confiança, não é uma pessoa só, né? Então, vou falar o seguinte, eu posso emitir um certificado em nome para a Regina. Daí você vai usar esse certificado, Regina. E você vai usar esse certificado com outras pessoas. Quando essa outra pessoa receber esse certificado, essa sua assinatura, vai falar, olha, Regina, quem que atesta que é Regina? O Kia. Você confia no Kia? É mais ou menos assim. Que critérios que o Kiatac usou, que essa autoridade certificadora usou, para fornecer esse certificado digital para você.
Se nesse processo houver possibilidade, né, de que esta entidade que emite o certificado poder emitir um certificado em nome de outra pessoa, então, ou seja, é uma fraqueza desse processo como um todo, né? Então, eu acho que assim, então engrandece a ICP Brasil nesse sentido, mas abre uma possibilidade a ser discutida ainda, né? Primeiro, né, que isso é uma medida provisória. Então, a gente bem sabe. Lógico. Começando isso vai por ter aí, que passar, né? vai ter que passar pelo Congresso, né? Então, ninguém é louco de fazer um uso de uma assinatura que não seja ICP Brasil, utilizando o poder de 4 meses, né, dessa medida provisória. Nós já vimos a questão das carteirinhas do estudante, por exemplo, É isso mesmo. que perda que nós tivemos, né? Que investimento que nós fizemos para a carteirinha do estudante, colocamos o negócio na praça, a medida provisória não foi ratificada pelo Congresso, voltamos tudo como era antes. Então, seja muito arriscado que a gente monte, né, uma infraestrutura, um processo baseado em alguma coisa que a gente não tem certeza. Então, por isso que eu digo, nada muda por enquanto, né, de forma drástica em nenhum setor, né, nem no próprio governo, né, nas atividades de governo e nem na saúde. Agora, abre também, né, a medida provisória, ela traz uma descrição específica da atuação do ITI. Né? Também abre um pouco, né, a possibilidade do ITI, e aqui relacionado aqui no artigo 5º, né, no item 4º, fornecimento de assinaturas eletrônicas avançadas a pessoas naturais e a pessoas jurídicas, para uso nos sistemas de entes públicos. Né? Então, o ITI ele pode ser um canal de fornecimento, né, também dessas assinaturas. Para a gente na saúde, cabe refletir, né, se, por exemplo, um conselho federal é um ente público, né, e os profissionais que fazem parte desse conselho profissional, se eles são considerados parte deste ente público, né? Então, tem algumas questões que a gente vai precisar evoluir. Eventualmente, para falar, mas para os funcionários do Ministério da Saúde, daria? Daria, né? Sim, é um ente, ele poderia emitir, né, para o Ministério da Saúde certificados e para que a cadeia da saúde pública, por exemplo, ela tenha a certificação, uma certificação digital. Então, abre algumas possibilidades. Se a gente for ver até hoje também, então essa vai ser, obviamente, que o setor privado, que todos os componentes da ICP Brasil vão discutir agora junto, né, do comitê gestor também. O ITI está lá dentro. Né? Pois isso não foi discutido lá, né? Não, mas fato é que hoje, se a gente for ver a participação da saúde, das emissões que nós temos feito, especificamente na área de saúde, que a gente transita um pouco melhor, né? Para a saúde pública sempre foi muito baixa, né? Então, se pensar, puxa, vamos ter uma perda, né, se eventualmente a saúde pública usar um certificado avançado e não qualificado? Eu acho que não, que a perda não é grande, né? Por outro lado, também acho que, puxa, com pouco esforço, a gente também consegue, já mesmo para a rede pública, prover uma assinatura qualificada. Então, acho que esse nosso sentimento, poxa, se não está dando mesmo para fazer uma assinatura ICP, eu acho que nós tivemos algumas mudanças regulatórias nos últimos meses, né? Estamos vivenciando no sentido de facilitar um pouco o processo da validação presencial, que esse sempre foi o principal dificuldade, digamos assim, de emitir um certificado digital, principalmente na saúde. Deslocamento dos médicos. Já está tão simplificado. Então, gente, né, aqueles que já estão na base biométrica já podem, né, emitir o seu certificado sem necessidade de deslocamento, e agora, em época de Covid, de pandemia,
temos a liberação para fazer todo o processo remoto, né? A emissão de um certificado, mesmo que você nunca tenha emitido um certificado digital, você pode fazer remotamente. Tem a limitação de ser por 1 ano, mas também isso não é um grande problema. Então, acho que essa questão, quando a gente diz do impacto, né, Sim. é uma coisa para nós pensarmos. Com relação especificamente à parte da receita médica, que é mencionado na medida provisória, então isso não tem grande diferença, né? Então, que ele fala do receituário, que vai ser em todo o território nacional, foram alguns progressos que nós tivemos, inclusive, de resolução do próprio Conselho Federal de Medicina, que a gente tinha algumas restrições, né, de uma receita valer em outro estado, mas isso já estava pacificado já há algum tempo, né? Então, acho que aí o mais importante é trazer explicitamente para a Anvisa, para o Ministério da Saúde, essa possibilidade de normatização via ato, né, dos requisitos que a gente poderia ter para o uso de uma assinatura avançada. Né, Inclusive, isso aí foi tão discutido agora também, em relação àquela emenda, né, que o Senado fez naquela lei 10.000... Da telemedicina. Da telemedicina, desculpa. Da telemedicina, que o posicionamento, inclusive, da SBIS com a Confederação Federal de Farmácias, falando justamente isso, porque é uma responsabilidade muito grande para o farmacêutico, que pode ser até envolvido em questões de tráfico de drogas. Tráfico não, Isso mesmo, isso, exato. É isso mesmo. Pode ser envolvido nessa questão dele conceder, em cima de um documento não verificado, não atestado, medicamentos pesados que podem levar até o óbito das pessoas. Então, eu acredito que nessa questão de saúde, sinceramente, não tem como retroceder, assim como algumas questões do judiciário. Essa semana, já comentei isso até na entrevista que nós fizemos com o Leonardo Gonçalves da CertSign, semana passada, uns advogados ligaram para cá porque eles estavam fazendo um contrato eletrônico com assinatura do ICP Brasil, eles queriam saber como que eles podiam verificar e tal, nós indicamos o verificador do ITI, um imóvel que envolvia 54 milhões de reais. A pessoa estava na Europa e tal. Quer dizer, alguém vai... Eu sei que nessa própria MP diz que no caso de imóveis não vai aceitar a outro tipo de assinatura, a não ser a qualificada. Mas para você ver como é a diferença, quando põe em risco 54 milhões, as pessoas não vão assinar com outro tipo seja lá em blockchain, seja lá o que for, mas alguma coisa que tenha esse respaldo de uma infraestrutura de chaves públicas. Não é simplesmente um emissor de assinatura eletrônica. Agora, eu queria ganhar com você um tempinho também para a gente falar de outra questão. Então, sobre a MP, você quer fazer mais outra colocação? Não, acho que é isso mesmo. Então, acho que assim, não muda muita coisa, né? Acho que a gente vai ter bastante discussão no Congresso, mas veja, essa questão da discussão no Congresso também é algo que a gente já tinha programado, né? A própria lei da medicina, ela já é uma lei em época de pandemia. Então, a gente vai precisar rediscutir todas essas questões lá, e eu acho que o Congresso ele já está com uma pegada diferente, né? De agilidade também, de entender essas matérias, somente as matérias da saúde, que foram muito discutidas nesse momento. Então, acho que nós vamos ter um trabalho intenso, né? De toda a comunidade técnica, toda a comunidade da certificação, a comunidade de segurança, de identidade, para retomarmos essa pauta no Congresso e fazermos com que muitas dessas medidas elas fiquem permanentes, né? Que foram emitidas agora em momento de pandemia.
Esta aqui, apesar de não ser uma medida em momento de pandemia, é uma medida provisória também. Vai ser o tempo, a validade dela é o tempo que nós estamos discutindo todos esses assuntos, né? Então, não acho que ela traz imediatamente nenhuma alteração grande nos processos. Acho que mantém a confiabilidade, traz, como você disse, a confiabilidade da assinatura digital ICP Brasil, que, como eu digo, fica muito difícil, por exemplo, hoje, para uma farmácia confiar em alguma outra assinatura que não seja a assinatura ICP Brasil, né? Por quê? Porque nós temos milhares de farmácias no país. Então, quando a gente tem um processo muito distribuído, então vale a pena, eu acho que é mais economicamente viável para a cadeia como um todo confiar em uma única estrutura do que ficar fazendo agora confianças cruzadas, confio nesse, não confio naquele. Não, e aí ia gerar muita receita, inclusive, para escritórios de advocacia e auditoria, né? Porque a gente quer desburocratizar, e facilitar, e a gente traz um elemento tecnológico que ele não vai trazer essa facilidade que a gente teria. Que a ICP Brasil já estabeleceu, é tranquilo, a gente já tem bastante estrutura, ferramenta, né? O ITI vem trabalhando bastante nisso ultimamente, né? Mesmo com o validador, o verificador, agora o validador de prescrições, né? Tem um monte de coisas para a gente melhorar ainda, desde ferramentas até treinamento das pessoas, né? A conscientização das pessoas, como fazer, como uma pessoa da vigilância local, municipal, vai fazer a fiscalização na farmácia. Vai chegar na farmácia e falar o seguinte, quero ver as receitas. A farmácia vai entregar as receitas eletrônicas. Então, aquela pessoa, ela tem que lidar com a sua atividade eletronicamente, tanto quanto ela faz em papel. Então, em papel ela sabe se o papel está rasurado, não está rasurado. Ela precisa também ter essa ferramenta para receber tranquilamente uma receita eletrônica. Vai lá, coloca no seu validador, no seu verificador e pronto, né? Agora, quando a cadeia não está inteiramente preparada, claro que a gente tem um período, né? Que é um pouco mais complicado. Né? Pode expor os médicos do uso de CRMs indevidamente, porque se qualquer um pode rabiscar ou fazer uma assinatura simplificada. Enfim, olha, tem muita água para rolar sobre essa MP, né? Eu queria te agradecer, porque o nosso tempo acabou, mas eu quero deixar aqui uma colocação para uma próxima entrevista, porque tem surgido muitas empresas que têm falado com a gente que estão desenvolvendo plataformas de videoconferência. Essa plataforma é acoplado de telemedicina, né? Videoconferência, guarda de documentos, também assinadores para receita, para atestados, para recibo. E a gente queria falar com essas empresas, né, que o quanto a SBIS pode ajudá-los numa padronização, porque também vai ter que ter uma padronização. Nós imaginamos que tem algumas leis, por exemplo, de algumas regulações de você perguntar ao seu paciente se pode gravar, se não pode gravar, tem uma série de coisas que a gente quer te perguntar. Então, vamos falar depois aqui por e-mail para a gente gravar essa entrevista, tá bom? Mas deixa eu dar aqui só uma palhinha que nós estamos trabalhando para soltarmos nas próximas semanas uma consulta pública de um conjunto de requisitos especificamente para sistemas de telemedicina, teleassistência, que nós chamamos. Medicina é um braço importante, claro, mas outras profissões também usam desse dispositivo, né? Como uma orientação exatamente para o mercado, né? Então, tem algumas questões técnicas que precisam ser consideradas nesse processo de teleassistência.
Então, a gente resumiu, a gente já tem o processo de certificação de software mais voltado para prontuário eletrônico. A gente está dando uma atualizada nesse conjunto de normas para incorporar as questões específicas de teleassistência. Devemos sair logo para isso e a gente já pode conversar para eu explicar um pouquinho melhor como que vai ser esse processo. Então, tá bom. Vamos agendar e a gente vai deixar já o aviso aqui para essas pessoas que estão assistindo a essa nossa entrevista. Kia, muito obrigada, obrigadíssimo por você ter falado hoje com a gente, porque hoje a gente sabe que o dia foi muito corrido. E o nosso também, né, Suzana? Porque, nossa, não tenho ideia. As coisas aqui, quando sai uma MP dessa, começa às 5 horas da manhã, sei lá. Não é fácil. Mas é coisa boa, né? Ou seja, a gente está evoluindo, estamos discutindo mais o assunto, né? Então, e eu acho que a ICP Brasil ela tem garantido um espaço de segurança e confiabilidade. Então, acho que toda vez que acontece isso, é um motivo a mais para a gente discutir, né? E discutir o assunto é sempre muito bom. Queria também convidar a você que está assistindo a ler o artigo do Dr. Renato Martins, que foi durante 10 anos presidente do ITI, com a leitura dele sobre isso. E ele tem um jeito muito peculiar de falar, muito interessante. Foi uma entrevista excelente e que eu acho que vai complementar muito esse nosso bate-papo. Tá bom? Muito obrigado, Suzana, Regina. Um forte abraço para vocês. Até a próxima. Está sempre à disposição. Tchau, tchau. Tchau.